Maravilha, então, iniciando aí a nossa aula de orientação a objeto com interfaces gráficas, vamos ver algumas coisinhas que estão faltando para a gente se divertir, né? Tem uns detalhes que são super bacaninhas, né? Por exemplo, quando a gente para o mouse em algum botão, ele mostra ali, ó, compila o arquivo atual. Eu paro aqui, ele mostra, executa ou visualiza o arquivo. Então, essa mensagenzinha que aparece no botão, né, é muito interessante para a gente, é uma forma de usabilidade, né? Se você pegar aí, é uma das heurísticas muito faladas de Nielsen. Vocês vão ver no quarto semestre em IHC. Vamos compilar o nosso programa e vamos ver aqui o que acontece, né? Então, eu posso ter, por exemplo, alguma coisa assim, uma interface com dois botões, e eu tenho aqui, ó, botão usado para abrir algo. É uma mensagem, né? Você tem lá o botão que será usado para sair. E aí você tem aqui um botão que ele tem uma mensagem, então quando você para o mouse sobre ele aparece a mensagem, quando você executa o clique a mensagem some, né? Ela fica por algum tempo e depois sai. A mesma coisa acontece no outro botão. Então vamos ver como que é feita essa mensagenzinha. Essa mensagem ela é conhecida de duas formas, né? Ou você tem nas linguagens baseadas que vêm lá do universo Microsoft, é chamado de TIP, e outras linguagens que aí são da outra vertente, da vertente Borland, e aí falando lá de antigamente, esse cara é chamado de Hint, Hint. Então, ou é TIP, TIP, ou é Hint. São os dois nomes que normalmente você encontra para esse tipo de mensagem daí, essa caixinha que aparece flutuante, né? Vamos ver como que a gente faz, como que a gente coloca essa dica nos nossos componentes, né? Então, a gente tem no Java, ele é chamado de tooltip, né? A caixinha de dica, né? Então, essa é uma ferramenta de dica que você vai colocar, o set tooltip test. E aí, simples desse jeito, você adiciona o texto que você quer para orientar. Então, não necessariamente você precisa colocar um texto, não precisaria ter um texto no teu botão, você poderia ter uma imagem, né? E aí você coloca o texto auxiliar. Se você for pensar em termos de HTML, seria o alt, né, o texto alternativo. É bem essa pegada daqui. É o texto que você tem lá para dar a dica, né? Então funciona bem interessante. Esse outro programa, só para vocês verem como que funciona, compilando e rodando, exatamente igual. Você vai ver aqui um botão de mensagem, você viu que ele tem uma característica diferente. Eu vou clicar aqui no trocar. Aí eu paro o mouse de novo, e aí você vê que mudou o jeito, né? A cara que é esse chip daqui. Então, esse chip, ele começa de um jeito, e quando você muda, ele muda todos os chips, porque você faz uma mudança global, né? Então, tem essa característica bem interessante. Vamos dar uma olhadinha em como que eu poderia alterar. Às vezes, até essa alteração pode ser uma usabilidade interessante, onde você chama mais atenção para algo que está acontecendo no teu sistema. Então, essa pegada pode ser legal para uma questão de usabilidade, né? Você tem, então, lá o clique do botão. Quando se clica no botão, temos um evento que a gente dispara. Esse evento vem através de uma classe, e essa classe ela tem a possibilidade de chamar esse método put. Então é o UI Manager. Então, o User Interface Manager, o gerenciador da interface de usuário, né? E ele tem lá um método chamado put, que ele coloca em uma determinada variável. Então, aqui eu tenho algo, ponto, outra coisa. Então, eu estou colocando para o background do tooltip a cor amarelo. Então, eu estou colocando aquele fundão amarelo, né? Justamente usando aqui o User Interface Manager e o método dele, o put, para poder fazer aí a inserção dentro deste objeto tooltip, né, da classe tooltip. Eu estou pegando a propriedade background
e eu estou setando o valor color yellow. É algo muito parecido para quem já visualizou, já brincou de manipular registro do Windows, é algo muito similar. Então aqui você tem um registro e aí você está colocando um valor nesse registro. E aí você muda a característica de todos que fazem parte dessa característica daqui. Tudo que é tooltip vai ter o background alterado para a cor amarela. Então você pode ver que o funcionamento dele é exatamente esse, né? Você tem lá o seu tooltip da cor padrão do sistema, mesma corzinha padrão, tudo bonitinho, e aí você vem aqui e manda trocar. Se você for olhar, ele fez a troca de todos os tooltips, né? Então tudo que é tooltip foi alterado. E aí tem essa característica legal que a gente pode ver. É uma Isso daqui eu acho fabuloso, porque ele mesmo sendo no Java, e o Java é muito independente do sistema operacional, né? Ele não é específico, um desenvolvimento específico, né? Você faz a possibilidade de alteração de uma característica do sistema. Só para mostrar, né? Vou rodar novamente a versão anterior, né? O programinha anterior. O padrão do Java no meu sistema operacional é esse azul aí mais escuro, né? Se você olhar o outro programa, você vai ver que a dica, quando aparece, ela aparece meio na cor da janela, né? Ficou um pouquinho mais diferenciada. É porque foi alterado, né? Então a gente teve aí uma alteração da cor. Por exemplo, vou deixar mais gritante aqui para você perceber essa modificação, né? Essa daqui, desculpa, vai doer os seus olhos aí, mas é somente para você ver que realmente, né? Esse negócio, eu falo que dói mesmo, dói. Clica lá e agora você tem um amarelo também, não é tão dolorido de enxergar, mas incomoda um pouco, né? E aí você tem aí a possibilidade, você tem a possibilidade de utilizar a cor info do sistema, né? É uma cor especial para as mensagens, para os textos de informação. Então tem esse jeitinho diferenciado daí. Então aqui dá para você fazer essa alteração. Então quis mostrar para vocês, além do tooltip, a possibilidade da modificação dele. Quando eu falei da parte de manipulação do registro do Windows, que é muito parecido, para quem já programou desktop para Windows com outras linguagens, por exemplo, VB, C, Delphi, você tem muita possibilidade de manipulação do registro do Windows para fazer algumas coisas desse tipo. Mas sempre insisto na seguinte informação: toma cuidado ao manipular registros do sistema operacional. Isso daí é uma manipulação de baixíssimo nível e é séria. Tome cuidado. Uma modificação feita em uma chave, em um registro, principalmente do Windows, que não deveria ser mexido, pode dar um crash no teu sistema operacional por uma simples modificação. Então, tome cuidado. Só isso daí é a minha dica. Mas não tenha medo. Experimente, teste, leia sobre, aprenda sobre. Vale a pena. Muita coisa dá para fazer de modificação para aqueles que forem trabalhar aí no desenvolvimento para um sistema específico. É legal aprender. Continuando a nossa brincadeira, a gente tem mais alguns componentezinhos que vai começar a minha brincadeira real hoje, né? O que vai me deixar feliz. Data e hora, cara, esses carinhas são legais. E aí eu falo para você, nossa, você vai mostrar a data, você vai mostrar a hora, que coisa chata. Não, não é bem assim. Vamos ver aqui. Deixa eu só ver se está tudo certo. Beleza. De vez em quando eu fico brincando de mudar e aí dá umas diferencinhas. Então, só para a gente ver, tá? Aqui. Esse cara também já atualizado. Vamos começar lá pela data. Olha só que bacana como que fica aí a visualização, né? Você tem a possibilidade de fazer a montagem de datas, né? E aí você monta a data como você quiser, né? E isso daqui é bem bacana. Então a gente tem lá data, 4, espaço 16/6/2021.
Ficou um 4 aí, né? Tá. Vamos deixar esse 4 aí, por enquanto. Você pode também ter a sua data por extenso, data quarta-feira, 16 de junho de 2021. É uma coisa absurdamente boba, manipulação de data, e é uma coisa extremamente importante que a grande maioria dos sistemas usa. Muitas vezes você precisa preencher uma data por extenso. Uma bobeirinha, né? E aí aqui tem algumas funções para a gente ver como trabalhar com uma data, né? E aí eu montei aqui alguns esqueminhas legais. Deixa eu só tirar um pouco o zoom, só para a gente ver. Eu criei aqui algumas variáveis para receber as nossas datas, então rótulo e rótulo 2. Então, rótulo é a primeira linha, rótulo 2 é a segunda linha que apareceu. Criei aqui algumas variáveis inteiras, então DS de dia da semana, dia, mês e ano, valores numéricos, né? Criei uma variável do tipo calendar. E agora eu tenho uma classe específica para manipular a data, não é uma classe específica data, né? O legal dela é que ela é um calendário. E esse calendário eu posso manipular ele de várias e várias formas. E aí, essa manipulação é que faz a grande diferença na nossa brincadeira. Então, você pode trabalhar com a manipulação de um dia, de uma data, né, a partir de um calendário. Essa daí é a grande pegada que a gente tem de interessante. Para fazer aquela montagem, a gente precisa montar aquela montagem por extensa, a gente precisa fazer algumas brincadeiras. Então, declarei lá dia da semana para ter quais são os dias da semana. Então, comecei lá domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E aí, os meses, de janeiro a dezembro, também criei uma reizão lá, tudo em string, e aí começa a nossa brincadeira. Já foram criados, e aí a gente começa a manipular esse caboclo daqui. Tá tudo sendo lá colocado bonitinho, aí vem a grande mágica, né? Eu criei lá minha variável data, do tipo calendar, e aí eu tô chamando a própria classe calendar para ele pegar uma nova instância. O get instance, ele pega exatamente a informação do dia atual, né? Ele vai pegar essa informação daí para a gente. Ele pegou uma instância e jogou para a gente do dia atual. Eu posso guardar as informações separadas. Então, por exemplo, o DS aqui, que é a abreviação para dia da semana, ele está pegando. Então, data.get, e aí eu passo calendar, e eu tenho aqui uma constante, uma daquelas constantes que a gente falou antes do início da aula, né? Que tem aí umas características. É uma classe utilitária, né? Ela não precisou instanciar um objeto, então ela tem alguma coisa estática e uma constante estática para eu poder utilizar, e aí a gente consegue manipular muito bem o dia da semana. Então, o calendar.day of week passado para o get, ele devolve o dia da semana. Day of month, ele vai devolver o dia do mês, né? O month, o mês, e o ano, o year. Então ele tá lá bonitinho, pega cada uma das características, e aí a gente faz uma brincadeirinha de montar uma linha zona concatenando tudo aquilo. Aquele 4 que apareceu é o dia da semana. Então, o dia da semana para a gente aparece lá com o 4. E aí você vai ver, quarta-feira é 4. Nós estamos na quarta-feira e ele mostrou 4 para a gente. Rodando aqui, só para confirmar lá, 4, hoje é quarta-feira, então quarta-feira representa lá o número 4. Isso daí era o que eu queria mostrar para vocês, né? Só que para pegar a quarta-feira, eu tenho que fazer um dia da semana menos um. Por quê? O quarto dia da semana é quarta-feira, porém, os nossos dias da semana começam no domingo, né? Então a gente tem que fazer menos um aí, porque a gente chama o domingo de 0, a segunda de 1, a terça de 2 e a quarta de 3. Por quê? Porque é um array, só por conta disso, para dar certo, né? Ele traz o primeiro dia da semana é domingo, o segundo dia é segunda-feira, o terceiro é terça, o quarto é quarta, e assim por diante até o último, que é 7 e é sábado, né? Só para ver aí a manipulação, né? Fica bacana esse esquema de montagem de data. Isso daqui você usa muito. E agora vamos para a parte da hora, né? Olha só que legal. A gente tem aqui a possibilidade de utilizar um campo de hora. Eu usei data, vamos ver hora, e aí você deve estar um pouquinho desanimado, mas olha só que bacaninha, a gente fez um reloginho, né?
Existe o componente relógio? Não, não existe o componente relógio. Não que eu conheça, né? Eu desconheço de um componente relógio. Peraí, não existe e tem um relógio. Você monta esse cara. Vamos montar esse cara, então. Como que ele é montado, né? Esse componente relógio, ele tem uma ferramenta muito interessante. Eu uso essa ferramenta em programação há muito tempo, que é um timer, é um temporizador. Você quer que alguma coisa seja executada de tempos em tempos, você precisa criar um temporizador. Então, o relógio, ele sofre atualizações, correto? Então, ele vai pegar e mostrar a hora. Daqui a um segundo, ele mostra a hora de novo. Daqui a mais um segundo, ele mostra a hora mais uma vez. E aí o que acontece? Nesse processo todo que a gente tem, a gente vai conseguir ter a impressão de que o relógio ele está contando o tempo. E, na verdade, ele não está fazendo isso porque a gente não tem nada de relógio. A gente tem um temporizador que ele mostra a hora atual, a cada X intervalo de tempo. E aí, a cada, por exemplo, aqui eu modifiquei para cada um segundo, a cada um segundo ele mostra lá a atualização da hora. Você tem a impressão final, né, o sentimento de que, na verdade, o que está acontecendo ali é o Essa é a funcionamento de um hora relógio. presente no sistema operacional, certo? É a hora para a gente no sistema operacional, exatamente. Você tem um temporizador Não, que, sim, ele pega né, a hora que está no sistema operacional, né? sim, pega a hora do Certo. sistema operacional. E a mesma coisa acontece no reloginho lá do teu sistema. Ele, Na de hora do sistema tempos em operacional. tempos, ele vai lá na BIOS e consulta a data, a hora e coloca para você. E de quanto em quanto tempo? Normalmente ele faz de um em um segundo, ou se você não quiser a exibição dos segundos, você vai ter lá a execução a cada um minuto, a cada 60 segundos, que também é muito interessante, né? E é muito bacana. Sim. Vamos ver o funcionamento de um temporizador, né? Temporizador, então. A gente criou lá variáveis hora, minuto, segundo, né? E um H aqui, que eu já vou explicar o motivo dele. A gente criou lá um calendar e chamamos de hora, porque o calendário ele é data, hora, minuto, segundo, milésimo de segundo, time zone. Então, ele é uma informação completa de tempo que a gente tem, né? Então, por isso que eu estou utilizando aqui o calendar, só que eu só quero a hora. E aqui a gente está utilizando uma classe nova chamada Decimal Format. O Decimal Format, você tem que importar ela do Java Test. Java Test Decimal Format. Esse cara aqui, o Decimal Format, é para especificar o formato da hora. Então, se a gente olhar aqui no nosso programinha, você vai ver que aqui está mostrando 04, 08, 05. Olhando aqui no meu sistema, tá 16 horas e 8 minutos, né? E aí você fala assim, bom, e se eu quisesse que aparecesse, né, 16 e não 4? Bem, tem um cantinho aqui que eu vou modificar de 12 para 24 horas, compilei meu programa, rodei, e aí agora você tem lá 16 horas e 8 minutos. Então eu já tenho um esqueminha ali para poder fazer esse ajuste daí. Vamos ver essa brincadeira acontecendo. Vamos entender, né? Colocação lá dos objetos na tela. E aí agora, olha que louco. A gente tem a criação de um Action Listener. Aqui eu estou criando um objeto chamado Action Listener. Ele não está associado a um botão. Você não está fazendo um new action listener dentro de um botão. Eu estou criando literalmente o um objeto. Agora, o objeto está sendo instanciado aqui, né? A gente está criando aqui o new action listener. Perfeito. Feito isso daí, a gente passou esse novo action listener falando que ele deve chamar essa função, né? Ele tem o action performant, um action listener tem o performant, tem que ser implementado, e o performant vai chamar o horas. Quem que é esse cara daqui, o horas, né? Vamos lá embaixo que tem uma funçãozinha chamada horas. A função horas, ela vai fazer aquele mesmo esquema muito similar do da data, né? Ele vai chamar o calendar get instance
E aí ele vai pegar hora, minuto e segundo para formatar, né? Hour of day, que é a constante, minute e second. Beleza, ele pegou isso daí bonitinho. A gente começa agora a fazer aqui a formatação do sistema. E aí eu poderia fazer lá, né, a chamada direta, mas eu decidi usar uma função, eu criei um método chamado formatar. E aí por quê? Porque eu sou chato, eu gosto de fazer função. E aí só para separar as coisas. Então eu tenho aqui um hora, e aí ele formata aqui a hora ou no formato de 24 horas, ou se você preferir, pode ser no formato de 12 horas. E aí você pode estar falando assim, mas esse porcentagem 12 funciona? Funciona muito bem. Se você fizer os cálculos imprimindo HH, você vai ver que vai funcionar muito bem se você colocar 12 ou 24 aqui, tá bom? E aí depois é prova dos 9, se você tiver dúvida. O formato que eu estou utilizando é de 2 dígitos. Mas, por exemplo, se eu quisesse agora que a hora tivesse somente um número, vou fazer assim. Se você rodar, o formato agora você vai falar, olha, tá aparecendo ainda com 2. Sim, porque é 16, né? Mas, olha só, eu vou mudar agora o padrão de exibição para o padrão de 12 horas. Então, agora, que são 16 horas, vai mostrar 4 horas. Compilou, executou. E aí, agora, ele aparece o 4 sem o 0 lá na frente. Se eu quiser colocar mais, né, caracteres, eu posso colocar, sei lá, com 3 caracteres agora, mostrar a hora. Compilou, rodou, ele vai aparecer 004. Ah, mas e se eu colocar lá no formato 24 horas? Beleza, coloquei no formato 24 horas, compilou, executou, e ele vai aparecer 024. Então, é 024, 016, né? 016. É essa a grande pegada e a grande sacada do funcionamento aqui. Então, bora ver esse cara aqui, o formatar. Formatar foi uma função que eu criei aqui. Ela tem a seguinte característica, né? Ela tem aqui um número inteiro e uma string. E aí, o meu formato, que foi declarado lá em cima, e ele pode ser acessado aqui sem problema nenhum, porque ele foi declarado na classe, então eu posso usar dentro do método. Então, esse cara daqui é um atributo da minha classe, né? Eu estou instanciando um novo decimal format com essa característica daqui, com essa string. E aí eu falo para ele formato.format e esse cara daqui, que é o número que eu quero. Ele vai formatar este número de acordo com essa máscara. Então ele formata esse número de acordo com essa máscara e devolve em formato string para mim, formatadinho, bonitinho. Beleza, é esse o esquema. Então eu estou colocando aqui 00, ele vai garantir para mim que tenha se for 1, vai aparecer 01. Se for 7, 07. Se for 15, vai aparecer 15. Se for 137, ele aparece o 137. É essa a grande sacada. Ele vai ter pelo menos o preenchimento aí em 2 casas, né? Que vai ficar mostrando preenchida com 00 aí. Essa a grande sacada. Então, algumas funçõezinhas só para estabilizar e deixar tudo bonito. A gente estava nesse ponto, a gente viu lá a chamada da hora, que é para poder mostrar e imprimir isso daí. E aí vem a grande mágica, né? E aí é uma grande mágica mesmo. Agora a gente vai chamar o timer e aí a gente vai instanciar um novo timer. O meu timer, ele tem um construtor que ele passa o tempo em milissegundos e a tarefa que ele deve de executar é um action listener. Então, por isso que a gente instanciou um objeto do tipo action listener. Ele precisa que seja do tipo action listener para ele poder chamar. Nessa pegada daqui, então, eu estou executando a cada 1 segundo a atualização, a chamada do método tarefa lá, que é um action listener, que ele chama o hora, e ele imprime a hora formatada. Se eu quiser que esse tempo seja menor, você pode. Eu não recomendaria você colocar 1, porque você vai ter 1000 execuções em 1 segundo. É zoado por demais da conta, viu? Então, se você fizer algo desse tipo daqui,
Pode, não tem problema nenhum. Compila, executa, e aí você vai ver que ele está atualizando com uma frequência muito alta, ele dá uma subida, mas ele está imprimindo tantas e tantas e tantas vezes desnecessariamente essa atualização de tela, né? Não fica legal. Como isso aqui é 1 milissegundo, é muito tempo. É muito tempo, é muito pouco o intervalo de tempo. Então a gente pode aumentar. Colocando lá 1000 é 1 segundo. Se eu quiser atualizar a informação a cada 5 segundos, olha uma característica interessante da execução. Compilei, executei, apareceu a nossa tela, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5 e voa lá, aparece o texto para a gente. E aí você viu lá que a gente deu a sorte de aparecer aqui nos 30 segundos, né? Aí vem 35, 40, 45, espera mais 5 segundos, e aí ele vai para 50 e você tem uma atualização a cada 50, a cada 5 segundos. Esse timer, ele só declarado, não faz nada. Ele declarou desse jeito, ele não faz nada. Você tem que dar um start nele, você tem que mandar ele iniciar o processo de temporização, né? De contar, de executar. Após o start, ele vai aguardar 5 segundos, 5.000 milissegundos. Então, ele aguarda os 5 segundos e aí ele executa a tarefa. Ele não executa a tarefa e aguarda 5 segundos. Ele aguarda 5 segundos e executa a tarefa. Por isso que a tua tela inicia em branco. Aí passa 5 segundos, começa a apresentar a hora. E aí você deve estar falando assim, que legal, aprendi a fazer um relógio. Não funcionaria se você chamasse uma função para mostrar o relógio, chamasse ela e depois começasse a função do timer de 5 segundos? Perfeito. Na hora que a aplicação funciona muito melhor dessa forma. Eu concordo. A aplicação já abre, já com o timer ali, pronto. Com certeza. Mas isso daí é uma questão que eu sempre gosto de discutir. Você tem que ver, então, por isso que eu não boto ela para ser exibida no início. Porque quando eu boto para ser exibido a hora no início, dá-se a impressão que você tem a tarefa executada e após o tempo lá do teu temporizador, ela é reexecutada. E não é. Ele aguarda o tempo, esperou, ele executa a tarefa. Aí ele começa, espera, executa a tarefa. Espera, executa a tarefa. Mas vamos discutir, né? Por que eu faço uma demonstração de um temporizador, né? Com um relógio. É tão idiota, né? Fala assim, vou atualizar a hora. Não só logs, né? Você pode fazer um monte de coisa. Sei lá, você quer ter um dashboard na tua tela principal. O principal que eu vejo são logs. Puta, log funciona, dashboard sendo atualizado. Então imagina que você tem um sistema e você queira que a cada momento você faça uma consulta e atualize, por exemplo, a quantidade de vendas. Então você tem uma tela gerencial que ela fica sendo autoalimentada ou rodando um processo automático. O Felipe falou um negócio bacana, log, sim, legal para você poder fazer aí a geração de logs do teu sistema, também funciona bem, mas qualquer processo que você precise que seja executado sem a intervenção do usuário em um determinado ciclo de repetição, utilize um temporizador. Muito bacana, né? E começa a viajar, cara. Eu quero, por exemplo, daria para você fazer aquele stop motion, né? Aqueles filminhos com várias imagens são várias imagens que tem uma pequena modificação, né? A primeira tá assim, a segunda tá desse jeito, e aí quando você coloca ele em execução, parece que está movimentando. Dá para você fazer um filme em stop motion com um temporizador. Dá muito bem para fazer isso daí. Eu já tive aí, aproveitando, uma ideia de trabalho de final de semestre, aonde usaram um esquema desse do temporizador, colocaram várias figurinhas, né, tendo modificação, você carregava o teu conjunto e ele rodava isso daí. Muito bacana. Aí tinha lá a execução de uma animação
ficava muito legal, muito interessante o jeito que foi pensado de ser feito aí um vídeo, um GIF, né? Alguma coisa desse jeito. Muito interessante. A ideia dos dashboards atualizados automaticamente, você não tem que colocar lá um botãozinho atualizar. Aí o cara clica e ele vê, agora atingimos a nossa meta de vendas, né? Não, você vai vendo. Está lá parado e ele atualiza. Então, qualquer processo que você queira que seja repetido, você utiliza um temporizador. Aqui eu coloquei a hora, que eu acho que é o exemplo mais clássico que tem, mas eu gosto de lembrar e insistir. Esse cara daqui não é um relógio, ele é um temporizador. Executa alguma coisa depois de um determinado tempo. Então, a cada X milissegundos, ele executa uma ação. E essa pegada daí é bem interessante para a gente. Então, parece bobo, mas viu como que fica legal, né? A gente tem aí a possibilidade de executar alguma coisa de X em X tempo. Vamos ver aqui uma área de texto. A área de texto é um componente bem legal para você visualizar. Ele é esse cara daqui. Olha lá, é um componente aonde você... Tá vendo que tá indo lá pro final? Não, né? Não dá para ver que foi lá pro final. Ele tem algumas limitações, mas eu tenho textos aqui. Eu vou colocar aqui, eu vou dar um enter para você ver, ó. Vou dar um enter aqui. Ele tem mais texto que estava sendo escondido, mas você pode ver alguma coisa assim, né? Você está indo e você está passando dos limites dele. Ele não tem uma quebra de linha direta, né? Ele não faz isso para a gente. E a gente viu que realmente não é assim que funciona. Quando a gente começou a conversar dos componentes visuais, a gente percebeu que não existe uma barra de rolagem automática, né? Não existe. Os componentes não têm barra de rolagem. Os componentes estão uma caixa de texto muito similar a um bloco de notas. Esse cara daqui é um bloco de notas. É o mesmo componente do teu bloco de notas do Notepad, é esse cara daqui. Porém, ele não tem barra de rolagem automática. Realmente não tem. E a gente viu que quem tem barra de rolagem é um tal de scroll pane. E aí o scroll pane tem a possibilidade de ter barras de rolagem e a gente pode utilizar esse cara daí para fazer o controle. Então a gente precisaria jogar essa área de texto daqui dentro de um painel de rolagem e esse painel de rolagem sim controlaria aí as barras verticais e horizontais quando surgissem, né? Vamos dar uma olhada de como ficou esse programinha daqui. Ele tem aqui um rótulo, um label e uma área de texto. Só esses dois componentes. Tá bem simplesinho. Então, vamos ver esse cara. Um label, uma área de texto, um text area, JText area. A gente começa lá criando o JText area, bonitinho, instanciou ele, colocou ele e bonitinho rodou. Mas eu posso fazer algumas coisinhas a mais. Aqui tem umas explicações, já volto nela. Vamos ver aqui o que acontece. Olha só. Agora aparece o mesmo componente, mas ele não é a mesma coisa. Esse cara daqui, agora ele tem... Opa, coloquei mais. Tem a possibilidade de barra de rolagem, olha lá. Então, ele tem a possibilidade de... barra de rolagem. Então, você consegue agora essa característica legal que surge barra de rolagem quando é necessário, né? Se não for necessário, ele não põe barra de rolagem. A partir do momento que se torna necessário, barra de rolagem aparece. Vamos ver como que funciona esse esquema da barra de rolagem daqui, né? Que aí começa a ficar parecido lá com o nosso Notepad, né? Nós temos, então, o seguinte, a gente tem agora um componente label, um componente text area, a gente está utilizando um painel de rolagem e para organizar melhor, a gente está utilizando um JPanel. A vantagem de utilizar um panel é que a gente pode colocar... O panel é um container, né? Então, eu posso, por exemplo, sumir com o meu panel, esconder meu panel e todos os objetos que estão sobre ele também ficam desaparecidos. É uma saída bem interessante de manipulação, de esconder conjunto de valores, né? Então, o painel normalmente é utilizado para você poder fazer isso daí. Você cria um painel com os componentes, você cria outro painel com outros componentes, você pode trabalhar
com isso, né? Você escolhe quem que vai estar visível para você. Você pode fazer essa brincadeira daí, e aí com quantos painéis você quiser, né? A alocação deles, e aí você vai ajustando. Então vamos dar uma olhada aqui. Foi colocado lá os nossos objetos, aí começa aqui. Criou-se lá o JTextArea, e aí a gente pegou e também criou lá um JScrollPane e passou nossa área de texto para dentro do painel de rolagem. O painel de rolagem, ele tem algumas variáveis, deixa eu tirar um pouco o zoom para a gente ler, que é a possibilidade de colocar barras de rolagem. Tem uma política para dizer como que as barras de rolagem vão aparecer. Então, você tem lá um set vertical scroll bar policy e você tem um set horizontal scroll bar policy. É uma política de como que as barras de rolagem aparecem. E temos, dentro do JScrollPane, algumas constantes para isso daí. Vamos dar uma olhada aqui no tipo que a gente tem. A gente tem, então, horizontal scroll bar as needed, ou seja, aparece uma barra horizontal quando você passa dos limites laterais, né? Você está andando, sumiu aqui, ele cria a barrinha de rolagem para você. Você tem lá a horizontal scroll bar never, ou seja, você nunca vai colocar barra de rolagem para o lado. Você vai ter aqui barra de rolagem horizontal always, você sempre colocará barra de rolagem. Então, você tem nunca, não importa, você não aparece, por padrão é nunca. Você vai colocar o always, sempre, então ela já está lá. E você tem o quando necessário, as needed. Então, quando necessário, você faz com que ela apareça. É o que está agora no momento. E isso daí se aplica às barras horizontais e verticais. Vamos supor que você não queira uma barra horizontal. Então, vamos colocar aqui na horizontal, vou colocar aqui never. Então, você vem aqui e vai colocar tá aqui, never. Horizontal scroll bar, never. Rodando. E aí você vai lá e começa a digitar. Só que agora você viu um comportamento diferenciado. Ele está indo para o lado, coisa que ele não fazia antes. Então você vai ter a possibilidade dessa navegação. E você vai poder, por exemplo, fazer alguma coisa assim. Quando você vai digitando, você não tem a barra de rolagem para o lado, mas você pode navegar para o lado. Coisa que você não tinha quando você utilizou lá o TextArea somente. Então, é uma característica do ScrollPane permitir essa movimentação. E a barrinha de rolagem somente a vertical, né? Então, você tem lá somente a barra de rolagem vertical. Então, tem essas diferenciações. Você pode escolher, experimentar, misturar aí as barras horizontal e vertical, nunca, sempre ou quando necessário. Escolhe, experimenta, dá uma brincada aí e você vai ver o funcionamento do painel. E aqui, só para complementar, a gente criou um JPanel, né? Então, o JPanel foi criado e a gente pegou o JPanel e adicionamos a ele esse painel de rolagem que dentro dele tinha a nossa área de texto, né? E depois, no final, a gente adiciona simplesmente o rótulo e o painel. Pronto. Se eu esconder o painel, eu escondo tudo que está dentro dele. Eu poderia, por exemplo, ter colocado o rótulo dentro do painel também. É uma possibilidade. Você coloca lá o rótulo dentro do painel. Funciona muito bem. Então, vamos dar uma continuada. A gente tem agora alguns objetos que eu acho que são bem legais. Cadê aqui a nossa pastinha? Menus. Vou pegar aqui alguns menus para a gente começar a brincar. Vamos ver como que funcionam esses menus. Menu é um negócio bem da hora. Compilando, rodando. Vamos ver aqui. Olha lá, começou a minha aplicação bonitinha. Um menu. Então agora a gente vai trabalhar com um componente que vai criar menus para a gente. Você vai clicar aqui, olha lá, tem limpar, fonte, sair. Então você tem, clicando, né, ele mostra ou some, ele tem todas essas características já funcional, tem lá, não tem nenhuma ação associada, mas quando eu clico num item do menu, ele executa um botão, né, que executa um clique e ele já recolhe aquele menu, então tem essa característica também.
E olha só o que nós temos aqui. A gente tem uma barra, e olha lá, ele maximiza, ele já ajusta. Você redimensiona e essa barra de rolagem, essa barra de menu, ela sempre fica no topo da tua janela. Sim, é uma característica, porque isso daqui é uma barra de menu, é um componente também. Vamos ver então quais componentes foram necessários para a gente criar aquele menu. Deixa eu voltar lá para a gente ver os componentes, né? Vamos ver lá o nosso menu. Aqui a gente tem uma barra de menu que tem opção, depois tem limpar, depois tem fonte, tem uma linha e depois tem o sair. Então eu estou contando aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 coisas que a gente colocou aqui. Vamos ver se é realmente isso daí. A gente precisa de uma barra de menu, que é o JMenu Bar. A gente precisa de um menu, que é o JMenu. E a gente tem um JMenu Item, que é o limpar, fonte e o sair. É isso mesmo. São esses caras. Mas aquela linha lá não é um componente? Não, não é um componente. Mas vamos ver agora como que a gente coloca tudo isso para funcionar. A primeira coisa que a gente fez foi adicionar, instanciou uma barra de menu e a gente adicionou ela dentro da nossa janela. Então, dentro do meu JFrame, tem um método chamado setJMenuBar. E aí eu estou inserindo uma barra de menu. E aí você pode falar assim, mas por que eu tenho um tar de um setJMenuBar? Porque eu posso ter mais de uma barra de menus. E quando que isso acontece? Bem, é muito comum você ter programas que, sei lá, você clicou em uma determinada ação, você muda as opções do menu. Quando você fecha aquilo ali que você estava fazendo, voltam as opções anteriores. É comum ter isso daí, é muito normal a gente fazer esse esquema em programas desktop, né? Então, adicionamos a barra de menu dentro, né, da nossa tela, esse cara aqui setou dentro do nosso JFrame. Agora, a gente instanciou lá opções como um novo menu e a gente adicionou opções dentro da barra. Então, a gente pegou opções e colocou dentro da barra. A gente instanciou limpar, fonte e sair como itens do menu, né? Menu item. E depois, a gente tem aqui uns mnemônicos, que são aquelas teclinhas de atalho, né? Que se tiver a letra, ele vai aparecer sublinhado. Então, o set mnemonic, o virtual key que a gente vai utilizar vai ser o L para o limpar, o F para o fonte, o S para sair. E após isso daí, a gente foi lá no limpar e adicionou o botão, a gente foi lá no opções e adicionou o botão limpar, o item limpar. A gente foi no menu opções e adicionou fonte. No menu opções, adicionou um separador. Então, o ADD separator foi aonde fez aquela linhazinha. E por último, a gente adiciona um botão sair. Perfeito. Pronto, adicionado tudo que a gente precisava. Só que está faltando o seguinte: a gente não teria que adicionar na tela? Não. Lembre-se, a gente colocou os itens dentro do opções, que é o menu, e a gente colocou o opções dentro da nossa barra. E a gente disse que a nossa barra, ela é a barra de menu da nossa janela. Então já está tudo bonitinho. Então, olha só, não tem necessidade de adicionar opções na minha tela, né? Colocar um tela.add opções. Não tem essa necessidade. Então, vamos rodar esse cara e entender o que está acontecendo. Aqui, então, esse cara todo aqui que eu estou passando o mouse sobre, ele é um JMenu Bar. Então, é uma barra de menus. Esse daqui, que eu estou clicando, ele abre opções. Se abre opções, é um menu. Se não abre mais opções, mas ainda está no menu, é um item do menu. É como se fosse uma borda, né? O final do teu menu. Esse cara daqui não abre novas opções, então ele é o item que será executado. Então, é o item de execução. Se abre opções, ele é menu. Se não abre opções, ele é item. Então, é essa característica que a gente tem. Então, foi feito esse esquema daqui. Vamos dar uma olhada aqui na versão 2, né? Modifiquei algumas coisas, vamos ver aqui o que acontece. Compilando, rodando, olha só esse menuzinho daqui. Opções. Agora você tem o limpar e o fonte, ele tem uma setinha bem na frente.
Olha aqui, quando você passa o mouse em cima do fonte, ele abre um outro menu para você, que contém cor, estilo e tamanho. Cor também tem uma setinha. Ele abre azul, verde, vermelho, amarelo e preto. Ele abre o menu de opções. Olha que legal essa estrutura. Vamos entender aqui o que a gente tem. Então, nesse ponto daqui, ó, aqui em cima, a gente tem uma barra de menu. Esse cara daqui, opções, ele é um menu. O limpar é um item de menu. O fonte, ele é um menu. O sair é um item. A cor é um menu. O estilo, ele é um item. E o tamanho também é um item. Mas aqui dentro eu tenho azul, verde, vermelho, amarelo e preto como sendo itens de menu. Então, o cor, o fonte e o opções são menus. Eles abrem a possibilidade de novos itens. Vamos ver esses caras aqui, então. A gente cria, então, um menu opções, fonte e cor. Os itens de menu, limpar, sair, estilo, tamanho, azul, verde, vermelho, amarelo e preto. São itens de menu. E aí a gente instancia esses caras, né? Então a gente fez lá, instanciou todos os itens, todos os menus, já está lá adicionada a barra. Agora eu tenho o meu menu principal lá, né? Que é o opções. Dentro de opções eu vou colocar dentro da minha barra. Agora eu vou pegar os principais, limpar, fonte e o sair, e eu vou colocar esses caras, limpar, fonte e sair, eu vou colocar ele dentro de opções. Então, opções recebe o limpar, o fonte, o separador e o sair. Dentro de fonte eu coloco cor, estilo e tamanho. Dentro de cor eu coloco azul, verde, vermelho, amarelo e preto. E aí eu monto meu menu, literalmente nessa forma daí. Vamos ver outras possibilidades, né? Esse aqui começa a ficar mais legal ainda de possibilidades de menu. Olha que legal esse menu agora. Tem o fonte, a cor a gente já tinha visto, mas olha o estilo. Ele tem umas caixinhas, e essas caixinhas são checkbox. Então, são caixas de seleção. Sim, mas não são checkbox comuns. São itens de menu que são checkbox. Então, vamos ver esses caras aqui. A gente tem agora esse componente aqui, chamado JCheckbox, menu item. E aí a gente tem um item de menu que é uma caixinha de checagem. E aí tem esses caras que foram criados, eles podem ser instanciados também, tudo bonitinho, instanciados, e eles são tratados como um item de menu normal adicionado, sem problema nenhum. Esse aqui já tem as teclinhas de atalho, tudo bonitinho. Vamos ver o próximo. O próximo é bem legal. Olha só agora as opções, né? Eu tenho agora o tamanho. E o tamanho são botões de rádio. Já são os botões redondinhos. Então, eu tenho um radio button menu item. Exatamente isso, olha lá. Um radio button menu item. A gente tem o checkbox e o radio button menu item. São esses caras. Só que para não precisar ficar criando tudo na mão, instanciando um por um, aqui eu já estou utilizando uma artimanha. Estou utilizando a criação de um array de itens de menu do tipo check e itens de menu do tipo radio button. E aí eu tenho lá minhas strings para ter os valores, faço uns esqueminhas para adicionar isso daí, né? E aí já fica muito legal. Ele adiciona. Só que você lembra que tem uma característica que é muito interessante que a gente pode utilizar, que é o group button, que é o agrupador de botões. Então aqui eu criei um agrupador para poder agrupar todos os botões em um só. Por quê? Porque agora, nesse cara daqui, eu tenho a possibilidade de seleciono o negrito. E aí o negrito tá, o normal. O normal está selecionado. Vou clicar agora no itálico. O itálico está selecionado e o normal foi desmarcado. Para não precisar programar isso na mão, eu utilizo um agrupamento de botões. Fica bem mais bacana fazer isso daí. Aqui agora no tamanho a mesma coisa, a gente tem o mesmo esqueminha, só foi utilizado aí algumas funções para facilitar a vida, né? E aí você pode fazer esse esquema. Só que olha só a artimanha, né? A gente faz um laço contando lá nosso array, e aí a gente instancia esses objetos novos e adiciona o item
ou adiciona ele ao grupo. Então, a gente está fazendo já, adicionando o item ao menu ou adicionando ele no agrupamento correto. Então, a gente repete esse processo. São dois processos muito similares, somente para a gente ter aí, né, o esquema de fazer esse menu de uma forma automatizada. Tanto é que, se você, deixa eu ver se esse aqui já está modificado já. Agora, se você quiser, por exemplo, agora eu preciso colocar aqui uma fonte, sei lá, 30, e a gente vai querer agora 36. São os tamanhos que a gente vai permitir. Se você compilar o teu programa e rodar ele agora, você vai ter lá opções, fonte, tamanho, 30 e 36. Só mudando aí o tamanho, os itens do array, né? Você já pode preparar isso daí. A mesma coisa aqui para o estilo. Você pode, sei lá, tirar um estilo, adicionar um estilo novo, sei lá, taxado, né? Tem aquele um que é riscado, taxado. Você pode adicionar um estilo novo aí, que também vai funcionar. Muito tranquilo aí o esquema nosso. E por último, e esse daqui começa a ser a cereja do bolo, né? Vamos ver, compilou, rodou. E olha só que legal. Então eu tenho aqui um texto, né? Uma caixa de texto, que a gente já viu. Aqui eu coloquei o always para aparecer, né? Agora eu quero limpar. Ele limpa o texto. Um editorzinho de texto, né? Feito aí com Java Desktop. Vou mudar a fonte, vamos colocar lá a cor azul, mudou o texto para azul. Você pode vir mudar aqui o estilo eu quero agora que fique negrito. Ele muda tudo para negrito. É bloco de notas, você não consegue editar parte, você não consegue colocar uma palavra em negrito. Ou é tudo em negrito, ou é tudo normal, tudo itálico, e é tudo para tudo, né? Vamos lá no tamanho, eu coloquei aqui tamanho 18, aí ó, bonitinho também, e ele já faz lá o ajuste do tamanho. Então você tem essas possibilidades aí de ajustar o tamanho das coisas, e mudando, e brincando, e limpar, e fazer, e funciona. E é legal. E aí eu deixo esse programinha para vocês darem uma olhada. Tem mais dois que eu acho super bacaninha, que eu recomendaria, que é o pop-up menu. Então a gente tem mais um pop-up menu, que a gente não falou, que é o pop-up menu e uma barra de ferramentas. A gente viu uma barra de menu. Você pode colocar uma barra de ferramentas também. É isso daí, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado por assistirem.